Mas voltando a falar de fertilidade, que muitas pacientes buscam o nosso podcast porque elas têm alguma dificuldade de engravidar e elas querem saber um pouco mais sobre o universo da reprodução humana, tomando aquele gancho que você falou, doutor Fernando, das pacientes que não conseguem engravidar, que existe a possibilidade de um tratamento que a gente chama de baixa complexidade. E dentro disso a gente tem a indução da ovulação, certo? A gente pode fazer essa indução da ovulação. Essa paciente pode tentar engravidar em casa, que é o que a gente chama de coito programado, ou ela pode partir para uma inseminação intrauterina. Isso é uma possibilidade. Isso. Em que momento e quais são os desafios, tanto da baixa complexidade na paciente com SOP, que muitas vezes elas têm essa frustração, às vezes elas até têm a indicação da baixa complexidade, mas a gente não consegue, que eu brinco que quem precisa não consegue. E elas acabam partindo para alta complexidade. Como é que funciona o manejo dessa paciente e quais são aí as dificuldades? Essa é uma pergunta engraçada, porque eu tenho uma aula que eu dou bastante para ginecologistas gerais, né, que é a indução da ovulação em baixa complexidade. E eu sempre falo para eles assim, eu prefiro fazer alta, porque baixa para mim é mais difícil. Com certeza. Baixa complexidade é muito mais difícil. Por quê? Porque na alta eu tenho mais controle, eu tenho mais mecanismo de controle. Se está estimulando muito, eu vou lá e tiro todos os óvulos. Eu vou lá, eu uso um bloqueio, eu vou lá e... A gente que manda, né? É, a gente que manda. Eu cancelo tudo, eu congelo tudo. Na baixa complexidade, é meio que você tacou fogo ali e não tem mais como se apagar depois do incêndio, às vezes, né? Mesmo que você suspenda tudo. Então, o que acontece às vezes? A gente não consegue calcular certinho a dose de hormônio, porque não é uma coisa assim, se eu der 75 unidades, cresce 2, se eu der 150, cresce 4. Não é assim proporcional. Então, às vezes, você começa lá induzindo com 125 unidades. Isso aí é dose de remédio, gente. Dose de fertilização, a gente fala unidade, geralmente. Aí não cresceu nada. Eu falei, puxa, não está funcionando. Aí eu vou subir um pouquinho. Aí de 75 você subiu para 100, pronto. Bum. Aí começa a crescer 10, mas não pode crescer 10 na baixa complexidade, porque senão a pessoa pode engravidar de 10 filhos. Exato. Né? E a gente quer que ela engravide de um de cada vez. Se escapar 2, a gente não quer mais gestação de um monte, isso que via antigamente de trigêmeos. É legal você olhar o dos outros, né? O carrinho de 3 nenezinho. Vai você ficar com 3. Ficar com 3, você tem que comprar um carro de 7 lugares, vai ver quanto custa. Você tem que comprar carrinho de 3 nenê, tem que comprar 3 roupinhas, tem que ter 5 babás, não é Fora assim? as complicações da gestação, Fora que nasce prematuro. Então tem uma história triste aí por trás que não é só glamour, né? Então o perigo da baixa complexidade quando você induz, acho que o maior é esse. É você não ter um controle da dose e começar a responder demais. Porque essas pacientes que têm ovário policístico, ou até mesmo as síndromes ovários policísticos, elas têm uma tendência, que a Mari falou, de produzir muito folículo. E aí, se começar a ter mais que 4 ou 5, assim, que é o limite que a gente coloca na baixa, a gente tem que cancelar. E, às vezes, não são só 5, às vezes tem 20, 30. Exato. E a paciente pode hiperestimular e cancelar mesmo, né? Não pode ter relação em casa, e nem com preservativo, porque vai, né? Que não dá certo. A gente entrega para Deus. Nem o jantar romântico pode fazer. Pelo amor de Deus. Fica vivo, vai pro convento. Te tranca a paciente na clínica e deixa ela lá. Não tem jeito. Então, acaba, às vezes, sendo mais... Não é mais fácil a palavra, né? Mas, muitas vezes, a gente troca isso com a paciente. É uma coisa que a gente conversa e a gente explica as possibilidades. A baixa complexidade, eventualmente, se a gente descartar uma causa masculina, endometriose e outros fatores, acaba sendo uma opção para essas pacientes que têm só uma dificuldade de ovular. Mas a gente enfrenta a dificuldade técnica de conseguir que ela consiga aqueles óvulos limítrofes para a gente manter a baixa complexidade. Então, é um papo que a gente costuma ter de forma bem clara com as pacientes. Olha, tem um risco da gente converter, que a gente chama para alta complexidade. A gente já pode partir direto para alta complexidade. São estratégias. Como é que você faz aí na sua prática, doutor? Não, é interessante, porque é sempre um desafio mesmo, né? Mas eu queria só comentar uma coisa a respeito de baixa complexidade e alta complexidade. Então, assim, baixa complexidade, para trocar em miúdos, seria aquele tipo de tratamento em que você faz um tratamento para a infertilidade da paciente, em que a fertilização acontece dentro do corpinho dela, né? Então, acontece dentro do corpo dela. Na alta complexidade, essa fertilização vai acontecer no laboratório. Então, esse eu acho que é importante, né? Tem uma vez uma paciente que era engraçada, que ela pegava e falou assim, eu não gosto de nada de baixa complexidade, eu já quero alta complexidade porque eu sou super chique. Então, assim, na verdade, o que acontece, a indicação para baixa ou para alta complexidade não depende... Primeiro, assim, baixa complexidade não quer dizer que é menos. É um tratamento adequado também. As nossas dificuldades não são a dificuldade de vocês, né? Então, Exato. assim, basicamente o que vocês querem, peça a ajuda da equipe e a gente tenta ajudar você a engravidar. Faça a coisa direitinho e estamos bem. Do ponto de vista
Então, assim, baixa que a gente fala, esse nome até eu nem gosto tanto, mas de qualquer maneira, vamos lá. Então, o que acontece? Tudo depende do que você precisa, né? Entendeu? Então, eu acho que, embora tenha desafios técnicos de verdade, isso que o Fernando falou é uma coisa muito interessante, porque, às vezes, as pacientes com SOP têm essa resistência quase. Exatamente. Então, elas têm, e às vezes tem respostas que são respostas estranhas, né? Ou ela não responde como deveria, ou responde demais. Então, por isso que a supervisão médica ela é essencial, né? E o segmento com ultrassom, ele seria ideal. Por quê? Porque, às vezes, ela toma o remédio da amiga, né? Então, fala assim, nossa, minha amiga fez e engravidou. Uhul, vou lá fazer também. É porque, na verdade, a coisa é um pouco mais complicada do que parece, né? O que funciona para uma pode não funcionar para outra. E pode ser muito perigoso. E pode ser perigoso por conta desses riscos, né? De não prever, né? Entendeu? Então, esse ponto é um ponto interessante. O que acontece? Na baixa complexidade, normalmente, o ginecologista também consegue fazer, né? E na alta complexidade, só o especialista em reprodução consegue fazer. Por quê? Porque a estrutura que ele precisa é maior, o jeito, o conhecimento que ele precisa ter é diferente. Então, assim, precisa... E aí, nesse aspecto, entra isso. Quer dizer, tem o lado ruim, que você precisa ser referenciada para um lugar específico, mas, por outro lado, a gente tem controle de todas as etapas, né? Então, eu acho que... Eu gosto da história da escadinha, você entendeu? Tenta primeiro, se não conseguir, investiga. Se não conseguir, vai baixa complexidade. Se não conseguir, vai para alta complexidade. Para fazer a escadinha toda, precisa esperar 6 anos? Também não precisa, né? Por mais paciente que a pessoa seja. Uma hora... Tem um limite. Uma hora cansa, né? Ô, Mari, e na alta, hein? Quando a paciente tem SOP lá, você olha um óvulo no microscópio, você consegue saber? Porque a gente sabe que ela tem testosterona alta, tem hormônio masculino alto... E dá para ver assim, esse óvulo aqui ele teve um efeito de hormônio masculino, ele luteinizou, que a gente fala, né? Você consegue ver isso no microscópio ou depois no embrião? Dá para a gente ver diferenças? Bom, o que acontece geralmente é a formação estrutural, principalmente na célula da teca, que forma a célula do cúmulo do óvulo. Ó, a bruxaria. Começou. A célula teca é assim, é que está lá dentro do ovário ainda. Isso. Que é a casinha do óvulo, né? Que chama folículo. Aí ele tem Exato. 2 células, tem a granulose e tem a teca, né? Aí depois é que vai virar, lá dentro do laboratório, ela vai ver já a granulose, já vai virar o cúmulos. Isso. Então, tem uma alteração nessa célula, por conta de aumento de testosterona, que é o hormônio que mais prevalece quando a paciente tem SOP. A gente vê uma espessura dessa célula, né, totalmente diferente. Que deixa mais como se fosse a casquinha do óvulo, né? Exato. Aí então, ele fica mais se fosse uma grosso. fertilização, por exemplo, natural, ela dificulta, né, a entrada da célula espermática para fertilizar o O óvulo. espermatozoide tem que pegar uma britadeira, vai, né? É mais ou Pra menos poder isso. cavar um buraquinho no óvulo. É literalmente o espermatozoide vencedor. A gente tem que ali ralar um pouquinho para conseguir entrar ali. E geralmente não consegue. Então, aí falam que é um ciclo perdido, né? Natural. Por Já é conta difícil dessas de ovular. E quando ovula ainda tem outros exatamente. desafios, Ainda o né? óvulo, né? Tem alterações. Exatamente. Então, essa é a primeira característica estrutural que a gente consegue ver quando vem, né, pra gente no laboratório. A principal característica mesmo é a que a gente não enxerga. Que é O funcionamento, o né? funcionamento da célula. A gente consegue ver algumas características na formação do embrião, mas não necessariamente, né, ela está vindo por essa primeira estrutura, porque lembrando que a fertilização no laboratório, a gente está facilitando essa fertilização, né? Então, a gente introduz o espermatozoide dentro do óvulo. Porém, as ativações, né, que acontecem, elas são tanto 50% do óvulo quanto 50% do espermatozoide. Se a célula espermática ela está íntegra, mas a do óvulo não, A gente vai ter um prejuízo, você né? entende que tem uma célula só trabalhando mais do que a outra. E aí vai vir Isso vai todas... impactar. Exatamente. Vai dar um embrião que não é tão A gente fala que não dá bom, match. né? Não dá match. Não vai dar match perfeito, né? Vai dar um pouquinho de match só. Ô, Mari, e me diz uma coisa. Pensando na paciente, não na paciente infértil, a paciente, por exemplo, que vem procurar a gente para preservação da fertilidade. Tenho lá uma paciente que tem síndrome dos ovários policísticos, ela não quer engravidar agora, ela quer congelar os óvulos. O que a gente tem que orientar essa paciente em relação às taxas de sucesso para ela? É diferente
de uma paciente que tem SOP, de uma paciente que não é, a qualidade desses óvulos, o número de óvulos que a gente gostaria de congelar tem que ser maior? Como é que você vê isso pensando no laboratório? Depende muito da idade da paciente. Então, a idade é um fator importante para a gente exato. levar em então, consideração. a gente leva em consideração. Vamos falar um pouco da paciente que não tem diagnóstico. Tá. Então, se ela está na fase reprodutiva, as características ovulares dela, teoricamente, vão estar normais. Isso é uma coisa né? que a gente bate em todos os episódios. Assim, a Exatamente. idade é um fator determinante para a qualidade do óvulo. Que a gente costuma Exatamente. colocar 35 anos, né? Então, 35 Até para baixo, Exato. legal. Né? Então, esse fator, para paciente que não tem esse diagnóstico, ela é primordial. E pra gente, assim, alinhar expectativas com a paciente. O óvulo da paciente que tem SOP fertiliza menos do que a paciente que não tem? Se ela tiver o diagnóstico correto, Sim. sim, por conta dessas estruturas. E descongela menos também? Sobrevive É, menos? isso eu ia Por perguntar conta também. das características, né? Teoricamente, bom, por conta dessa falha que acontece na parte mitocondrial, você quando congela o óvulo, né? Você está fazendo com que você está forçando ele a um processo. Um estresse, né? Exato. Então, ele vai ter uma produção, ele vai gastar energia ali. Então, você pensa, ela tem uma falha na estrutura, né? Na mitocôndria, que faz a célula ativar para acontecer o desenvolvimento embrionário. Você está passando ela por um estresse, ela vai gastar energia. Aí você vai descongelar, é mais um gasto de energia, né? E se ele E já aí, tem um depois tem defeito nisso... Exatamente. Aí vai lá pelo processo de fertilização e depois o processo de desenvolvimento embrionário. Então, são vários gastos de energia, né? Então, por mais que ela estimule muitos folículos, né? E aí você tenha 15, 20 óvulos, não necessariamente vai ser uma quantidade correta Suficiente. para ela ter um embrião, pelo menos um embrião. Por quê? Lembrando, né, que quando você fala da parte estrutural do óvulo, né, da parte mitocondrial desse óvulo, você tem que pensar também na parte genética. Uhum. Isso que eu ia te perguntar. Pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, têm mais alterações genéticas? Têm mais síndromes genéticas? Ou mais abortamentos? Fala um pouquinho. Abortamento, sim. Tenha mais abortamentos. Síndrome não, mas aborto também é uma parte por causa do endométrio até. Exato. Porque esse endométrio também tem um defeito de receptividade, né? Então tem uma alterações. dificuldade do embriãozinho grudar. No útero. Exato. Né? Exato. Então, tem a parte endometrial, então a paciente de SOP, se ela engravida naturalmente, ela tem uma chance maior de abortamento, inclusive se ela engravidar, ela pode ter pré-eclâmpsia também, né? Também. No futuro, a pressão aumentar. E diabetes gestacional Exato. e N complicações obstétricas também. E na parte da reprodução, na parte genética, produz sim embriões, a chance de ter embriões mais aneuploides, que são os anormais, é maior do que as que não têm. Então, isso é importante quando a gente está no nosso bate-papo na clínica, né? No dia a dia mesmo, para trazer esse alinhamento de expectativas para paciente. Exato.